Meus queridos, aleluia, louvado seja Deus. Um bom dia. Hoje é dia 13 de janeiro. Estamos aqui com esta palavra da parte do Senhor. Olha, existe um céu e existe uma terra. Em Isaías 55, o Senhor diz, olha, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Não é. Os vossos pensamentos são terrenos. Os meus pensamentos são altos. Isso diz a palavra de Deus. E o que eu quero deixar patente aqui, esse dia, é que uma coisa é a igreja de Deus, que é a embaixada de Deus na terra, embaixadores. Outra coisa é o mundo. A igreja vive guardada no poder de Deus, a igreja, tá? Com as promessas de serem guardadas aqui, de herdar a vida eterna, de passar pelo arrebatamento, de receber dons, de exercer o fruto do Espírito e tantas outras coisas. De conquistar. Outra coisa é o mundo. Como está lá em 2 Pedro 3, do 7 em diante. O destino do mundo é ser destruído, é acabar em fogo. O destino dos que seguem o mundo, Apocalipse 20, 11 em diante, ser lançado no lago de fogo. A igreja santa é constituída de ovelhas, cordeiros. Em meio à igreja santa tem o joio, tem os bodes. A igreja santa, vaso de honra para o uso exclusivo de Deus. A igreja não verdadeira, dentro da igreja verdadeira, mas não verdadeira, vasos de ira, reservado para aquele dia, para ser destruído juntamente com o mundo, porque segue o mundo. Meus amados irmãos, Deus, quando Ele constituiu a igreja, Ele constituiu, olha só, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e mestres, doutores da lei, para ensinar o caminho de Deus. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, versículo 12, ele diz, visando Deus desejando que a igreja venha a ser aperfeiçoada. Então Deus constitui esse governo. Entre esse governo, aqueles que este governo institui, como os diáconos, para tratar das coisas da terra, ainda que seja dentro da igreja, de forma espiritual. Tá? Esses 5. Mas vem cá, e os outros poderes? E os outros governos? Também são constituídos por Deus. Olha, Davi, ele era rei de Israel, para cuidar das coisas da terra. Mas ele não podia tomar decisão espiritual. Tanto é que quando ele deseja construir um templo, ele pergunta a Deus, por meio do profeta. E o profeta, sem consultar a Deus, Natan diz, pode fazer. Então ele se encheu de alegria, vou fazer o templo para Deus. Quando foi à noite, Deus, o Senhor, visita. Deus visitou a Natan e disse, volta lá e fala para Davi que ele não vai poder fazer não. Porque as mãos dele estão cheias de sangue. Quem vai construir vai ser o filho dele, Salomão. Mas ele não. Olha só. E Uzias que foi no altar? Era rei. Foi se meter em um ministério sacerdotal. O sacerdote repreendeu, ele não gostou, e entrou nele uma lepra. Ele ficou leproso, morreu leproso. Mas era rei. Mas a função do rei não é ensinar o caminho do céu. A função do rei não é estar no altar. A função do rei não é nada disso. A função de um presidente, de um prefeito, de um governador, não tem nada a ver com o ministério sacerdotal. Então, a igreja hoje vai correr esse risco. Ou vai seguir os profetas, o sacerdote, o pastor, homens que Deus
constituiu para aperfeiçoar a igreja, ou vai seguir a homens, ou vai seguir o presidente, ou vai seguir o governador, ou vai seguir o prefeito. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Eles estão para cuidar das coisas da terra e o pastor está para cuidar das coisas do céu. E a ovelha, que não é bode, que é a ovelha, vai seguir o pastor. Bode vai seguir Datã, Abirã. Os bodes vai seguir aqueles que é contra o governo da igreja. Eu estou falando isso para que haja esperança para alguns que preferem ouvir a voz do mundo, tá? A voz do mundo. O mundo desce, a igreja sobe, é diferente. Se todos esses que exercem autoridade, se não fizer convergir a Cristo, a nação, vai ser condenado. E todos os que o seguir vão ser condenados também. Tá? Deus está acima de governo humano. Lembra lá de Nabucodonosor? Quando ele fica 7 anos comendo capim, era rei, o maior rei da história, daqueles tempos. Rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, dominador, a quem Deus deu os reinos. Foi o que Daniel falou sobre ele. E ele foi comer capim, porque quis se exaltar. E depois de 7 anos, volta à lucidez, e ele olha para o céu e glorifica a Deus, dizendo, somente o Senhor é Deus, o seu reino é sempiterno, ele dá a quem quer, tira de quem quer, pois só o seu governo permanece para sempre. Nabucodonosor. E ainda fez lá um edito. Quem falar mal do Deus de Daniel será morto. Sua casa vai ser feito monturo. Porque não há Deus como o Deus de Daniel. Então, meus amados irmãos, ou segue a Deus, ou segue o mundo. Ou segue os protocolos de Deus, os seus mandamentos, ou segue o mundo. Tá? Porque tem muito crente aí com essa questão. A igreja está sendo imprudente. Imprudente está sendo quem não quer congregar. Imprudente está sendo quem não confia no poder restaurador de Deus, no poder de curar. Imprudente está sendo quem não acredita na ressurreição dos mortos, no arrebatamento. Imprudente é aquele que não entende que Deus colocou líderes para que dirija e os demais siga. Esses são imprudentes. Não estou aqui defendendo o ministério pastoral, não. Porque o pastor que for fiel sobe. O pastor que for infiel fica também. Só que a igreja que segue o mundo vai ficar também. E a igreja que seguir o ministério lá de Efésios 4, 11 e 12 vai subir também. Então, assim, é muito claro. Infelizmente, tem muita gente enganada achando que está tudo bem e que vai subir. Olha só um exemplo aqui. Moisés, ele foi fiel em toda a casa de Deus. O escritor aos Hebreus diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Tudo que Deus confiou, ele fez. Tudo que Deus confiou nas mãos dele, ele se doou da melhor forma e fez. Só que chegou um momento que o povo de Deus tira Moisés do sério. E Moisés vai lá e bate na pedra. E Deus tinha falado para Moisés falar com a pedra. Chegou aos 40 anos se findando, o povo de Deus vai entrar na terra prometida. E aí Deus diz para Moisés, você não vai entrar. Por que eu não vou entrar, Senhor? Fiz tudo que o Senhor mandou, é verdade. Você fez tudo que eu mandei, mas você fez uma coisa que eu não mandei também. Você não vai entrar. E ele roga a Deus, Deus fala muito forte com ele, ele teme, treme e se cala. Porque Deus diz, cala-te, Moisés, não fala mais nisso. Ele se calou. Mas ele pensou que ia entrar, mas não entrou. Tem muita gente pensando que vai ser arrebatado, mas não vai ser arrebatado. Porque não consegue seguir a liderança da igreja, mas consegue seguir o mundo. Não consegue crer no poder de Deus. Não é prudência, é medo. Medo é uma coisa, prudência é outra. Prudência é obedecer a Deus em seus mandamentos. Tá? Mas a prudência e o medo se parecem, porque parece que a pessoa se guarda do mal. O que se guarda do mal pela prudência é aquele que faz da palavra de Deus o seu escudo e broquel. Aquele que acha que é sábio, que é prudente, usando os métodos do mundo, não é prudência, é medo. Então, meus amados irmãos, tem pessoas que têm medo de ficar enfermo, têm medo de morrer. Toda a geração morreu.
Em todas as gerações os homens morreram. Geração vai e outra vem. Agora, essa geração aqui é uma geração onde as pessoas acham que não vão morrer. Com medo do coronavírus. Tem gente morrendo de AIDS, tem gente morrendo de câncer, tem gente morrendo de leucemia, tem gente morrendo de tantas outras coisas. Estão morrendo. E o povo acha que é normal. Agora, quando se fala de um vírus desse aí, não pode pegar porque morre. Quem que morre? Quantas pessoas pegou e ninguém morreu? Você está sendo imprudente, pastor, porque muita gente morreu. Quem? Dos que eu conheço que pegou, ninguém morreu. Dos que eu conheço que pegou, ninguém morreu. Tem gente que passou mal em algum momento da vida, muito mais do que esses momentos. Teve muita gente que passou muito mal da dengue. Mal mesmo, mal. Ficou ruim. Não morreu. Jó, capítulo 14, versículos 5 e 6. Que o dia e o mês, a hora, está determinado. Ninguém passa desse dia. É Deus que determina. Então, assim, igreja, ou nós vamos brilhar nessas trevas, ou vamos ser destruídos pelas trevas. Ou vamos ser o que Jesus falou, sal da terra e luz nesse mundo. O mundo não pode achar que a igreja é a mesma coisa, não. O mundo não pode achar. A igreja é igualzinho a gente, ó. Passa por tudo que a gente passa. Nós passamos por tudo que esse mundo passa, debaixo de uma promessa de vitória, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai. Então, igreja, desperta tu que dormes, e Cristo vai te resplandecer. Não fica pensando, não. Não fica pensando aí, não, que agindo como o mundo age, você vai ser arrebatado, não. O mundo está fadado à destruição e à perdição eterna. Siga o mundo e caia no mesmo buraco. Porque um cego que guia outro cego, ambos cairão no buraco. Tá? É prudência. Prudência é medo. Medo da enfermidade. Medo. Medo do mundo, do que o mundo fala. Olha o que Jesus falou. Bem-aventurado aqueles que em mim não se escandalizam. Porque ele fazia coisas e falava coisas que o mundo não entendia e perseguia mesmo. O próprio Sinédrio perseguiu Jesus. Jesus fez um chicote e expulsou um povo da igreja, do templo. Jesus expulsou o povo do templo, mas Jesus não quer que o povo vá para o templo. Jesus quer que o povo vá para o templo, sim, mas em santidade, não em pecado. Em fazer as coisas certas, que é buscar Deus. Lá eles estavam fazendo da casa de Deus, casa de comércio. Casa de comércio. Vendendo, comprando dentro da casa de Deus. Vamos fazer feijoada para ajudar nas missões. Vamos fazer isso, fazer aquilo, cachorro quente. Pera lá. E o povo de fé, que é ofertante e dizimista? Cadê a fidelidade desses para sustentar a igreja? Cadê o amor pela igreja? Cadê o amor pela obra? A palavra de Deus diz em Romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas para poder ofertar tem que comer, tem que beber. O mandamento não é suficiente. Não tem alegria de fazer a obra de Deus, não tem alegria de congregar, não tem alegria de dividir o que tem com aquele que não tem alegria dessas coisas. Mas somos igreja. Não somos, não. Dessa maneira, quem age dessa maneira não é igreja. Está na igreja, dentro das quatro paredes, mas não dentro do corpo de Cristo. Aquele que está dentro do corpo de Cristo manifesta virtudes. Aquele que está dentro do corpo de Cristo manifesta coragem, como Deus pediu para Josué. Manifesta os frutos do Espírito Santo. Não manifestou? Não é de Deus. Não percebeu em seguir Deus? Não é de Deus. Segue o mundo? Vai ficar. Confia no mundo? Vai ficar. Esta palavra é fiel e verdadeira. Bem-aventurado você que der crédito, porque é a verdade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a verdade. Agindo Deus, quem impedirá? Essa é a verdade. Nenhum fio da vossa cabeça vai perecer. Essa é a verdade. Os mortos que morreram crendo em Jesus são bem-aventurados. Vão fazer parte da primeira ressurreição. E os que fizerem parte da primeira ressurreição não têm poder sobre esses o dano da segunda morte. Essa é a verdade. A verdade é que o evangelho está na contramão do mundo. Essa é a verdade.
Então fica aqui esta palavra para você, meu irmão, minha irmã, que teme a Deus. Que teme a Deus, tá? Que não anda segundo o conselho do mundo. Que não anda segundo o conselho. Ou é uma inocência muito grande, ou uma ignorância muito grande. Tá? Achar que vai viver para sempre aqui, né? Se precavendo, tomando remédio, isso, aquilo, outro. O remédio é Cristo. Asa buscou os médicos e morreu. Tá? Então, assim, não vamos generalizar. Tem muito médico bom, quer ajudar mesmo, quer fazer. Mas tem muito médico genocida aí. Tá? Então, cuidado. Cuidado em quem você acredita. Acredite na palavra. Acredite naqueles que dão testemunho do reino de Deus. Da fé em Jesus Cristo. Ande com esses. Salmodiando, em oração, em todo lugar, levantando as mãos santificadas, para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te enche do Espírito Santo, que Deus te faça um homem de Deus, uma mulher de Deus, que o Senhor alcance a tua família, que o Senhor abra as portas que ninguém possa fechar e que seja teus dias aqui uma bênção em todos os âmbitos. Amém? Para a glória do Pai, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a todos.